Começando mais um Fale Mais Sobre Isso para nós falarmos sobre tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar de um assunto que realmente é a base de partida do ser humano. Falaremos sobre família e as relações entre família e o direito, né, o universo jurídico. Quem está aqui conosco hoje é a promotora Daniela Martinez. Ela é promotora de justiça e trabalha ligada a essas questões, né, os direitos e os deveres das famílias. Daniela, obrigado por você ter vindo nos ajudar o telespectador, tá? Muito obrigado mesmo. O que é família, o que dentro desse universo, né, jurídico, e o que são os direitos, os deveres da família? Tá. A gente falar de direitos das famílias, né, a gente tem que pensar a família como um ente, como você disse, um ente fundamental, né, a base, é o primeiro núcleo social que o ser humano tem notícia quando ele nasce. Né? É dentro da família que ele vai se desenvolver, é dentro da família que ele vai adquirir os seus valores, os seus princípios, para, a partir de então, ele começar a se relacionar com os demais personagens, né, da sociedade. E é exatamente em razão disso, né, que de ser o núcleo fundamental, é que a família é um ente que deve ser protegido. Sim. E há várias menções, inclusive na nossa Constituição Federal, acerca da família, né? Seja no sentido de assegurar direitos, seja no sentido de assegurar, de implementar alguns deveres. Né? Quando a gente fala de direitos da família como um todo, a gente está pensando assim, a minha família, o meu núcleo, ele tem o direito de ser protegido mediante políticas públicas, mediante informação, mediante uma atenção, seja ela básica, seja ela especial, porque muitas vezes o núcleo familiar, né, ele se desfacela, ele se desorganiza por fatores externos e que os membros desse núcleo não são capazes sozinhos de conseguir se reorganizarem. Né? Daí é que nós vemos, por exemplo, a atuação das assistências sociais, a atuação da psicologia, sim, a atuação de diversas formas, dos, né, promotores. Dos promotores também, mas aí logo depois eu vou falar onde a gente entra nisso. Enfim, a família ela precisa de ter um ambiente de proteção em torno dela para que ela possa cumprir com seus deveres em relação a todos os seus membros, para que todos se organizem, todos se desenvolvam de forma a nossa sociedade ela se tornar uma sociedade mais rígida, uma sociedade mais fortalecida e mais cidadã. E mais saudável, né? Exatamente. Eu acho interessante você fazer essas colocações, Dani, porque aqui nós temos uma interseção muito interessante, muito legal e profunda entre o direito e a psicologia. Por que uma interseção? Porque realmente a psicologia já entendeu, e assim, todas as psicologias já entenderam, a importância dessa entidade, desse núcleo, né, desse ponto de partida que é a família. Mas que seja a relação entre o filho e o pai, ou que entre os irmãos, né, entre o marido e a mulher, ou alguém cumprindo a função do pai ou a função da mãe, a função paterna, a função materna, que às vezes pode ser um avô, uma avó, as famílias monoparentais, as famílias de novas configurações, não interessa. O que interessa é ter uma entidade que dê origem ao ser humano. Exatamente. Né? O que a gente costuma falar, assim, que hoje o conceito de família ele é tão amplo, né, que a gente considera mais fácil dizer que família é um núcleo, um ambiente no qual as pessoas se relacionam né, em razão de vínculos de afeto, da afetividade. Então daí não importa, né, como você disse, se é com o pai, se é com a mãe, se é com o avô, não importa. Se existe um núcleo, se existem pessoas que se relacionam com afetividade, aquilo ali é uma família para todos os fins de direito e devem ser protegidos. Né? Agora, quando você fala em afetividade, que é realmente um conteúdo, um objeto de atenção e de trabalho dos psicólogos, enquanto uma possibilidade das pessoas desenvolverem sentimentos, emoções, né? E ter um ambiente onde possam expressar isso. Né? Como que a lei ou a justiça e os operadores de justiça podem lidar com a questão da afetividade? Um exemplo prático, por exemplo. Um exemplo prático, hoje, felizmente, né, em 2010, salvo engano,
foi editada, né, e promulgada a lei da alienação parental, Sim. por exemplo, que é um grande instrumento que os operadores do direito têm justamente para isso. Chegou-se à conclusão também no campo do direito da importância dessa afetividade e da solidificação dessa afetividade, que o legislador ele entendeu por bem que todo aquele responsável por consolidar esses laços de afetividade, o pai com o filho, a mãe com o filho, os parentes, né, os responsáveis, enfim, qualquer um deles, eles são corresponsáveis por permitir que crianças e adolescentes tenham uma convivência tranquila, saudável com todos os seus parentes e sob pena da imposição de algumas medidas que para o legislador se chamam medidas protetivas. Por quê? Porque tudo aquilo que visa acautelar os direitos assegurados na Constituição às crianças e aos adolescentes, a gente chama de medidas protetivas. Então, sim, são sanções aplicáveis a essas pessoas, né, por meio de uma ação judicial, para que elas, assim, começa até com uma advertência. A primeira sanção imposta é a advertência, que são várias, né, a lei prevê um rol exemplificativo, para que permita que a criança se desenvolva num ambiente tranquilo, confortável, né, não o que a gente vê, infelizmente, por aí. Muitas mães que impedem a convivência, isso eu até chamo, é interessante, só fazendo um parênteses, eu costumo falar que a gente tem o péssimo hábito de ficar atrelado a tradições cujos preceitos e termos sequer a gente entende por que existem. É o caso da tal visita, quando a gente fala nas ações de divórcio, né, o pai tem o direito de visita. Eu falo, não, o pai não é visitante. Né? Só que isso ficou tão arraigado na nossa sociedade que as mães, né, os demais responsáveis, os parentes, geralmente os maternos, eu falo isso por questão apenas de estatística, Sim. Porque geralmente, estatisticamente, são as mães, né, que são as maiores cuidadoras, né, tem a figura, o pai sempre foi o provedor e a mãe a cuidadora, isso também é uma tradição da nossa sociedade, e que acaba que fica uma dualidade, né, a ruptura da relação, ela provocou, ao invés de ter multiplicado os núcleos familiares dessa criança, naquele sentido de multiplicação, de fomento, né, de uma coisa positiva, não, é desagregador. Ilimitador, né? Ilimitador, justamente. Então, assim, a criança, ela se coloca no meio de um tiroteio, né, verbal, entre pai e mãe, um disputando a atenção do outro, e aí acaba que a criança não se relaciona bem nem com a mãe, nem com o pai. Tudo isso, muitas vezes, por conta de uma terminologia. Porque a mãe talvez entenda que o pai é um mero visitante, sim, né? E o pai acaba que fica naquela situação como se a mãe guardiã fosse a dona e toda poderosa. Como se o pai quase fosse um terceiro. Exatamente. Visitando, ao invés de ser um copartícipe, né, da E agora, criação. Mais recentemente, também nós tivemos a felicidade de uma nova edição de uma lei que veio consertar uma lei anterior, a respeito da guarda compartilhada. Ela é do final do mês de dezembro do ano passado, de 2014, que ela implementa no direito brasileiro a regra geral da guarda compartilhada. Né? Daí, voltando ao que a gente estava falando no começo, daí começam a surgir de forma mais clara quais seriam os direitos individuais desses núcleos familiares. Certo. Né? De que forma que a gente pode tratá-los? Agora, no segundo bloco, Dani, eu gostaria que nós apontássemos, né, quais são os grandes problemas. Por exemplo, a alienação parental é uma, a questão da guarda compartilhada, que às vezes as pessoas não entendem, acham que, né, enfim. Daniela, e a gente estava falando sobre, por exemplo, algumas questões mais recorrentes, como alienação parental. De repente, em casa tem alguém que não saiba o que é alienação parental. A alienação parental, ela é uma síndrome, né? Ela foi descoberta até recentemente por um médico, um psiquiatra, psicólogo, se não me engano, americano, e ela é um conjunto de sintomas, né, manifestados pelas crianças e pelos adolescentes, frutos de uma relação
conjugal, né, de seus pais desfeita, em razão de uma conduta de um deles que acaba por desconstruir a imagem do outro genitor. Então é o pai ou a mãe que fala mal do outro para a criança e desconstrói a idealização. Exatamente. Né? E isso é interessante, que eu também tenho um entendimento de analisar essa questão da alienação parental de forma mais ampla ainda. Porque, veja bem, se a alienação parental ela é uma síndrome que foi descoberta para um conjunto de reflexos, né? Criança em sofrimento psicológico ou emocional, em razão da dissolução. Aí a gente pensa também na questão da necessidade da manutenção desses laços socioafetivos. Portanto, eu penso que toda e qualquer alienação, seja ela por uma conduta que a gente diz comissiva, ou seja em razão de um ato positivo, ou seja em razão de um ato omissivo, ela é relevante e deve ser punida e deve ser considerada para todos os fins legais, justamente para proteger essa criança e adolescente. Vou dar um exemplo. É muito comum, né, a gente sabe, todas as pessoas conhecem algum parente, um vizinho, um amigo que já passou por isso, a partir de uma relação desfeita, né, dos dois genitores acaba que abandona não só o outro cônjuge ou o companheiro, mas assim a própria família como um todo. Então ele simplesmente some, desaparece da vida dessa criança. Ficam 6, 10 anos sem ver. Criança, efetivamente, ela vai ficar sem um dos pais. Em razão do quê? De um ato omissivo, de uma não aproximação, de um não compromisso, né? Do não exercício do dever desse pai à convivência parental. Que a nossa Constituição assegura isso às crianças e adolescentes. Então a família, ou seja, todos os entes do núcleo familiar são obrigados a garantir a essa criança e esse adolescente essa convivência. Por quê? Porque só essa convivência sadia, saudável, é que vai gerar uma criança estruturada. Então o que a gente percebe, e o telespectador pode também estar percebendo, que houve uma evolução muito grande, porque se nós sairmos às ruas perguntando o que você entende basicamente sobre direitos e deveres na relação família e filhos, exatamente. Aí vamos pensar quase só em alimentos, né? Só pensa na pensão alimentícia. Ah, não, eu pago a pensão alimentícia, então está resolvido. Houve uma grande evolução no sentido de entender a necessidade da contribuição de psiquiatras, psicólogos. Eu diria que ela é até mais relevante. Da presença, da convivência, de estar junto, participando desse crescimento. E que a lei e os operadores da justiça hoje estão atentos a isso também. Exatamente. Porque a gente observa na prática, né, dos fóruns que para a criança, porque a criança não tem noção, né, de que forma que está sendo custeado o seu sustento, né, ou seja, a pensão. Ela não tem essa noção, mas ela sente a falta do pai, ou ela sente a falta da mãe, ou ela sente a falta dos primos, enfim. Então, é óbvio, alimentos, sustento é importante? Evidente, claro, tem que ser cobrado, existem as medidas, inclusive coercitivas, como é a prisão civil, para que isso seja evidentemente exigido, né, resguardado do responsável, mas a gente não é só isso. A responsabilidade não é só essa. Nós já tivemos um caso lá que foi tão emblemático que a criança entrou com uma ação, o pedido era única e exclusivamente para que o pai pudesse buscá-lo na escola. A criança sentia essa necessidade, então não estava pedindo valor financeiro, não era nada. Pedia que o pai fosse buscar na escola, porque a criança precisava daquela presença ali. E a pessoa se negou, porque na cabeça dele, aquilo não era importante. A condição dele de mero visitante, na cabeça dele, já valia. E a pensão que ele pagava por mês já valia. Então, assim, nós criamos com essa péssima tradição que foi sendo arraigada, né, nesses costumes jurídicos, etc., de que o pai que não tem a guarda, né, que não detém a criança consigo, ele é uma figura meramente decorativa. E o pior é que muitos deles se satisfazem com isso. Aí é que nós temos que chamar a atenção para que esses entes familiares, né, esses no caso os pais ou as mães,
Porque eles têm obrigações, e são obrigações sérias. E hoje elas estão mais fáceis de serem cobradas e exigidas, inclusive judicialmente. Sim. Então nós temos, por exemplo, crimes de abandono material, né? O pai ou a mãe que não sustenta, né, que não promove o sustento do seu filho, ele está sujeito a sanções criminais do crime de abandono material. Nós temos também o crime de abandono intelectual, que é o pai ou a mãe que não promovem, né, as diligências necessárias para o desenvolvimento educacional do seu filho. Nós temos também as medidas protetivas da Lei de Alienação Parental. Nós temos multas previstas tanto na Lei de Alienação Parental como também na nova Lei de Guarda Compartilhada, né? Ao genitor, seja ele aquele que, como é a regra hoje, né, o compartilhamento desses deveres e direitos em face da criança, eles têm também essas prerrogativas que a lei confere aos pais e às mães, são exigíveis, e quem extrapolar também está sujeito à multa. Então, porque o legislador, a sociedade em geral, ela vem percebendo quão importante é a família, aos pais e às mães, né, especificamente no caso da guarda compartilhada, eles exercerem toda e qualquer conduta no sentido da proteção da criança e não da conveniência própria deles. E como é que a sociedade, né, percebeu isso? Percebeu porque ao longo do tempo, ao longo dos séculos, os abandonos, os descasos, né, as violências, as desconstruções de um genitor em relação ao outro, né, foram gerando consequências nas cabecinhas das crianças. Exatamente. E isso repercutia nas instituições, como por exemplo dentro das escolas, isso repercutia dentro de igrejas, isso repercutia numa adolescência sem sentido, aberta à alcoolização, né? Então houve uma percepção por parte dos trabalhadores do universo psi e um diálogo muito profícuo com os operadores do direito. Por exemplo, no caso dessa criança que pede para o pai buscar na escola. Porque olha só que simbólico, o menino está na porta, né, ou no portão da escola, e o pai está chegando e os coleguinhas vendo quem é o pai, que ele tem um pai, que vem buscar, que pega pela mão, que é o super-herói dele. Então está mobilizando todas essas questões do afeto. Eu quero que você fale, Dani, para os nossos telespectadores, sobre essa relação também, família e escola, família e igreja, família e espaços públicos como shoppings, por exemplo. Isso. Como é que você enxerga isso? Justamente porque como a família é o primeiro núcleo social, né, o primeiro núcleo de desenvolvimento de relações, né, que se tem notícia, a partir da família é que a sociedade se origina, não resta dúvida disso. Então, nessa família é que a pessoa, né, vai receber os valores, os princípios, né, os valores humanitários. A família tem que dar condição para as crianças e adolescentes e para os demais entes de crescerem, se desenvolverem com esse tipo de valor, que são valores universais. Porque a partir daí, quando essa criança, quando esse adolescente começar a se relacionar com pessoas fora do seu núcleo social, do seu núcleo familiar, ou seja, no núcleo social de uma amplitude maior, aí ela vai se tornar um cidadão honesto, digno, cumpridor de seus deveres, etc. O que a gente tem visto? Se você não tem uma família num ambiente, né, onde essas questões não são trabalhadas, não se dá oportunidade para essas pessoas, né, para esses sujeitos, eles terem acesso a valores, né, a princípios, a noções de ética, de moral, etc. E de desenvolvimento adequado dos seus afetos. Exatamente, o que é importantíssimo, ela muito provavelmente, quando ela começar a se relacionar fora do seu núcleo familiar, ela vai ter dificuldade. Aí começam as consequências, as quais você já mencionou. E obviamente, como a família é o primeiro passo para tudo, todos os demais núcleos sociais existentes, como é o caso da escola, precisa da família como um agente cooperador. Não há como se falar em desenvolvimento educacional de um aluno se não houver uma cooperação da família. Isso é impossível, como também não há que se falar em desenvolvimento espiritual de uma criança se a família também não cooperar com a igreja, não levá-lo à escola.
Não há que se falar no desenvolvimento psicológico de uma criança se o pai, a mãe, os familiares não estejam presentes, porque são relações, né, que devem ser aprimoradas, e a criança, principalmente a criança, né, ela precisa de aprender. Aprender a viver com dignidade. Então, assim, sobre este ponto de vista, a família tem que ser cobrada sim. Né? Não cabe mais dentro da nossa sociedade aquela velha história de que a família matricula o filho e some, né? De como se a escola fosse a responsável pela sua educação integral. E, aliás, as escolas não estão dando conta. Exatamente, mas não é para dar, porque as questões que atrapalham o desenvolvimento, elas geralmente, eu diria assim, uns 90%, elas não estão ligadas ao trabalho pedagógico. Elas estão ligadas à indisciplina, elas estão ligadas... Falta de limite, tudo, coisas, valores que têm que ser oferecidos no núcleo familiar. Sim. Né? Agora, uma coisa muito legal é que você, de forma indireta, está discutindo um conceito e que é fundamental para a vida em sociedade, que é o conceito de interdependência. Interdependência da família com a escola, da escola com a família. Isso. Da família com os centros religiosos com a família. Isso. E da família com os centros comerciais, porque a gente sabe que às vezes os shoppings têm demandas relativas a comportamento de crianças ou adolescentes em seus espaços, né, privados públicos. Né? Então essa interdependência é a rede, é a trama a partir da qual a sociedade é feita. Exatamente. E se as pessoas não se atentam ao papel dos progenitores, realmente a sociedade vai ficando vazia de elementos fundantes. Pois é. Porque se a criança nasce, ela nasceu de alguém. Esse alguém é a família dela. Mesmo que não seja, né, Dani, estruturado no sentido idealístico, isso, bonitinho, conforme o modelo tradicional coloca papai, mamãe e os filhos, mas veio de alguém. Esse alguém é a família. E se não tiver esse alguém, os corresponsáveis, avós, né, isso, que vai se estendendo. Eu diria que faltam na nossa sociedade 3 coisas que para mim me parecem básicas: valor, afeto e limite. Né? Os valores, né? Já mencionamos, os valores humanitários, a pessoa tem que ter noção da forma como se relaciona com outra. Né? Ela tem que ser solidária e entender o porquê da solidariedade. Ela tem que ser cooperativa, fraterna, grata, né? Fraterna, enfim, né? Tem vários. Porque senão, entender e compreender a razão disso, né? Aquela coisa da reciprocidade. O afeto. Já que somos seres sociais. Exatamente. Né? O afeto, porque ninguém, todas as relações humanas, elas existem de uma forma ou de outra, pautadas na afetividade. Os seres humanos possuem conteúdos afetivos e emocionais dentro de si. Exatamente. Um pai que não vai na escola, o menino carrega uma carência eterna. Exatamente. E limite, porque toda vida em sociedade, ela depende necessariamente de regras, sob pena do caos. E respeito mútuo. Né? Exatamente. Então, quando você mencionou aí shopping, a gente se lembra, tem... assim, coisas, os tais rolezinhos, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas acham que elas podem ocupar espaços públicos e simplesmente fazer o que bem entendem, né? Como se não tivessem um mínimo de responsabilidade sobre o direito do outro. Sim. De compartilhar um espaço. Recentemente, eu estava também vendo na internet, parece que depredaram completamente uma escola, salvo engano, no Maranhão, completamente porque os alunos estavam insatisfeitos com a diretora. Então, assim, a que ponto chega, né, a conduta, né, de adolescente, de aluno? Eu fico assim me perguntando, falando, de onde aprende esse tipo de coisa? Porque a gente sabe que na adolescência tem a questão hormonal, tudo isso, mas chegar a ponto de destruir uma escola inteira porque estavam insatisfeitos, então existem outros instrumentos. Né? Daí que eu falo, é tudo interligado. Porque se a pessoa tivesse valor, ela entenderia que a compreensão, né, talvez fosse um instrumento mais adequado para ela poder lidar com a situação de uma forma diferente. Sim. Porque você tem sempre o direito do outro contrapondo ao seu. Né? E aí eu penso que a família, mesmo que não seja no sentido idealizado,
mas que dentro das novas configurações, Isso, né, da importante modernidade, falar. da pós-modernidade, Isso. né, que são várias novas configurações, inclusive a discussão da família de base homoafetiva, Exatamente. que é também um modelo Que deve de ser família protegida, que deve ser isso. protegido, deve ser compreendido e respeitado, né? E são as origens, uma das origens para o desenvolvimento de seres humanos com valores. Então hoje nós estamos falando da família, mas a mídia, as igrejas, as instituições que contribuem para a formação das pessoas também são objeto de regulações, de regulamentações e de atenção do direito. E eu acho que esse debate maravilhoso e profundo, infelizmente o nosso tempo está se encerrando, fica o convite para você sempre voltar, porque esse diálogo entre o universo do direito e o universo da psicologia me parece que é o diálogo que embasa a existência humana. É verdade. O que somos psicologicamente e o que podemos na relação com o outro. Exatamente. Não é verdade? É. Muito obrigado. Você está Imagina. convidado a voltar sempre. Prazer é nosso e o Ministério Público, né, a gente atua nisso tudo justamente porque nós temos a incumbência de sermos agentes de transformação social. E a transformação social que a gente acredita viável é a transformação através da família. Legal. Né? E qualquer pessoa, né, de casa que esteja assistindo pode procurar se informar no Ministério Público, que fica situado na Rua São Paulo, número 95. Aqui em Uberlândia. Isso. Legal, muito obrigado, Tá? Dani. Imagina. Agradeço também a sua audiência, gostou do programa, quer compartilhar, quer que alguém assista, vai lá no canal da gente.com.br e compartilhe o link. Agradeço também ao Center Dr. Manuel Crosara, aonde você vai ser muito bem tratado. Aqui tem dermatologista, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem médico geriatra, tem também endocrinologista, dermatologista e médico do esporte. Vem cá, com certeza você vai ser bem acolhido. Muito obrigado.